Bom, vamos dar início aqui à nossa sessão inicial aqui, gente. Gostaria de começar, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Célio Iratuca, sou diretor aqui do Instituto de Economia da Unicamp. Eu queria começar agradecendo muito a presença de vocês aqui. Para a gente é uma enorme satisfação, uma honra receber cada um de vocês aqui, né, para conhecer o nosso espaço, as nossas instalações, conhecer um pouco mais do nosso curso de economia, enfim, tirar as dúvidas que eventuais que vocês tenham sobre o perfil do economista, o tipo de formação que a gente oferece aqui, enfim. A gente espera aí que vocês possam aproveitar muito esse dia, né, em especial aqui no Instituto de Economia, né. A gente costuma brincar entre os diretores das várias unidades, né, fazer uma disputa, não, a nossa UPA é melhor, enfim, né, mas todo mundo querendo, na verdade, trazer vocês como renovação da comunidade da Unicamp, né, enfim, a nossa razão de ser, na verdade, é formar pessoas, né, formar estudantes de graduação, especialmente, mas também na pós-graduação, enfim, a razão nossa de existir são vocês, né? Então, obviamente que ter esse interesse de vocês pelo nosso curso, pela Unicamp de maneira geral, eu sei que vários de vocês aí estão circulando, estão decidindo ainda, né, o que vão fazer, né, mas ter essa oportunidade de recebê-los aqui, para a gente de fato, uma grande honra. Né? Eu vou fazer uma abertura rápida, né, depois passar para o Juliano, que é o nosso coordenador de graduação, e para as nossas entidades estudantis, para falarem um pouquinho das várias atividades, enfim, um conjunto enorme de possibilidades que vocês têm aqui, né, terão, se vocês vieram para cá, né, de se envolver em atividades realizadas com muita autonomia pelos estudantes. Tá? Então, enfim, para não me alongar muito, a gente vai passar depois para eles, né, e temos depois aí um conjunto de palestras aí em seguida. Né? Mas eu queria recuperar rapidamente um pouco a história do nosso instituto, né? A história do Instituto de Economia da Unicamp. O curso de Economia é um dos mais antigos e mais tradicionais do Brasil. A gente começa ainda como um departamento do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, como um curso de graduação em Economia em 1970. E obviamente que aí, desde então, a gente vem seguidamente formando um conjunto enorme de gerações de economistas. A Unicamp e o Instituto de Economia nasce, na verdade, né, num contexto político conturbado, né, e esse período, ainda em plena ditadura, traz para o IE, né, um conjunto de professores que vai ter um papel muito forte na luta pela redemocratização, e, portanto, essa ideia de uma economia que não se separa do entendimento da realidade para mudá-la, para melhorar as condições de vida da população e da sociedade, é uma marca que está desde o início, né, desde esse período de luta, digamos assim, contra a ditadura, contra as políticas, digamos assim, né, de concentração de renda daquele período. Ela continua na participação importante de nossos professores, de nossos pesquisadores, no programa que vai resultar, né, numa série de elementos de política pública que vão se plasmar ali depois na Constituição de 88, né, tivemos aí também uma participação importante de professores depois, né, uma vez restaurada a democracia, né, e na luta, digamos assim, por estabelecer direitos para o conjunto da sociedade. Também tivemos presentes aí com nossos professores participando ativamente das discussões na Constituição, e, enfim, seguidamente a gente tem sempre tido essa característica aí de estar no debate público. Né? Mas essa participação no debate público, desde aquele período e até hoje, ela se baseia, na verdade, numa formação muito sólida que a gente procura fornecer para os nossos alunos. Uma formação que exige conhecimentos variados. Acho que o professor Juliano vai falar um pouquinho, o professor Diegues depois na palestra também vai retomar esse ponto, né? Um conjunto de formação sólida em várias áreas do conhecimento. Né? Um economista tem que saber bastante sobre história econômica, tem que ter uma formação básica em métodos quantitativos e, portanto, a formação em matemática também é importante, né? Tem que transitar pelo diálogo com outras áreas das ciências sociais, e, portanto, né, esse conhecimento mais
de ciências humanas, articulado com conhecimento teórico nas áreas econômicas também é chave, né? E essa participação, digamos assim, no debate público, ele é ancorado nessa formação sólida que procuramos oferecer para os nossos estudantes desde a graduação, né? Ela continua depois para aqueles estudantes que avançam para a pós-graduação, mas basicamente, enfim, a formação e a solidez, digamos assim, dessa formação, ela se inicia no curso de graduação, né? Então, a gente trabalha também, obviamente, né, com métodos quantitativos modernos, e a combinação desses elementos é que vai dar, né, essa possibilidade dos nossos estudantes, depois de formados, né, depois de passar aí pelas várias atividades formativas aqui dentro, né, uma amplitude de possibilidades de atuação. Tá? Depois, enfim, o Jags vai falar mais sobre isso, né, e vocês vão poder perguntar bastante sobre as várias atuações. Tá? Mas eu diria, né, que tanto no setor privado, no setor público, no governo, em instituições governamentais, instituições multilaterais internacionais, enfim, a gente tem uma amplitude enorme aí de possibilidades de atuação. Tá? E sempre, né, independente de qual seja a área de atuação, volto a repetir, esse é um dos nossos diferenciais, com uma visão voltada para a sociedade. Certo? Sem nunca esquecer que a formação do economista ela só faz sentido se ela estiver voltada, né, para melhorar as condições de vida do conjunto da população, independente da área em que você estiver atuando, né? Seja no setor privado, sim, né, você vai ter que se preocupar, né, com a geração de riqueza na empresa, certo? Mas tem que ter a consciência social, tá? Essa é uma das nossas marcas. Bom, eu vou passar para o professor Juliano, que é o nosso coordenador de graduação. Gostaria de novo de agradecer aí e desejar a todas e todos um excelente dia, uma excelente estada aqui na Economia. Né? Fico à disposição para quem quiser tirar dúvida, conversar sobre a profissão, enfim, sobre os desafios aí da entrada aqui na Unicamp. Tá? E espero que vocês tenham um dia muito proveitoso aqui na Unicamp. Tá? É isso. Obrigado e bom dia. Juliano. Muito bom dia a todos e todas. Eu sou o Giuliano, atual coordenador do curso de Ciências Econômicas aqui da Unicamp. Na verdade, dos cursos, tá, de Ciências Econômicas, porque a gente tem um curso de Ciências Econômicas no integral e a gente tem um curso de Ciências Econômicas no noturno, tá? Então é importante, inclusive, para vocês pensarem também, caso optem, esperamos que sim, né? Pelo um dos nossos cursos, que vocês, então, escolham, né? Se no período integral ou no período noturno. O curso do período integral pode ser realizado em 4 anos, né? E o curso no período noturno em 5 anos, né? Enfim, havendo uma margem, né? Para realizar o curso em um pouco mais de tempo, né? Dentro do que a gente chama aqui na universidade de período de integralização, tá? Que vai além, então, desses 4 anos e 5 anos, respectivamente, tá? Como o professor Célio mencionou, o curso de Economia é um curso bastante tradicional, o curso aqui da Unicamp, né? Ele é muito ajustado, muito bacana para quem quer entender como a economia funciona, não só pelas fórmulas e números, né, mas também pelo lado crítico e histórico das coisas, dos processos, né? Então, na Unicamp, você aqui vai estudar teoria econômica, entender como as políticas públicas impactam a sociedade, vai ter a chance de se envolver em pesquisas e projetos, né? Em outras palavras, é um curso que ajuda a você a entender o mundo e pensar criticamente, tá? Sobre os desafios econômicos que precisamos enfrentar para atribuir viabilidade a uma sociedade mais justa, tá? Então, imaginem que estudar economia
na Unicamp é desenvolver a capacidade de entender como as coisas funcionam, por que elas existem, né? Tanto no país como no mundo. Então, o curso de economia vai te dar ferramentas, vai te dar instrumentos, né, para pensar em como melhorar a vida das pessoas, seja criando políticas públicas mais efetivas, mais eficientes, seja ajudando a diminuir as desigualdades ou pensando em novas ideias para a economia ser mais sustentável e inclusiva, tá? Então, dentro dessa perspectiva, né, vocês têm essa possibilidade, né, de ingressar em um curso bastante amplo, né, que permite uma capacidade de entendimento crítico dos processos e, a partir disso, procurar enfrentar, né, os desafios que são colocados para que a gente consiga avançar enquanto sociedade, enquanto país, né? Aproveitem muito os espaços, conheçam, são espaços públicos, né? A gente precisa cada vez mais utilizá-los, desenvolvê-los, né? E aproveitá-los, tá? Então sejam muito bem-vindos a esta casa, tá? Sintam-se plenamente inseridos, né? E à vontade para desfrutar aí dos diferentes espaços e das diferentes experiências que a universidade pode proporcionar. Muito obrigado a todos. Passar a palavra, né, para as várias entidades estudantis que a gente tem, para vocês terem uma ideia da riqueza, né, de possibilidades de atuação que vocês têm aqui. Acho que vocês podem se organizar aqui, não vai ter espaço para todo mundo ficar aqui, mas talvez falando rapidamente aí um pouquinho da atividade de vocês. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Instituto de Economia. Eu sou Gabriel Lucena. Eu sou formado já, eu me formei ano passado aqui no Instituto de Economia. Gostei tanto que eu voltei, estou aqui no mestrado em desenvolvimento econômico, então é isso, eu gostei toda da minha formação. Fiquei 7 anos aqui, achei que era pouco, resolvi ficar um pouco mais. Além do mestrado, eu também atualmente trabalho em uma consultoria de recursos humanos, de análise de dados também. Queria fazer muito minha fala voltado as possibilidades que a gente tem aqui no Instituto de Economia, né? Acho que os professores já trouxeram bastante isso. Eu entrei aqui em 2019 e foi muito isso que os professores falaram. A gente, logo na primeira palestra, que falam sobre os clássicos, né? Falam Maria da Conceição Tavares, José Beluso. Enfim, a gente já entende um pouco do perfil dos economistas que passaram aqui no IE e dos economistas que a gente pretende se tornar, né? Então, para quem já teve contato com outros cursos de economia na USP ou em alguma outra universidade, sabe que os cursos eles têm uma carga bastante quantitativa, né? Então a gente aprende muito de economia matemática, muito de finanças, muito de econometria. Aqui no Instituto de Economia a gente não fica para trás, né? A gente também tem todas essas matérias, também tem todos os aprendizados, mas além disso a gente também tem uma formação muito sólida em ciências humanas, né? Então a gente tem uma carga muito grande de história, uma carga muito grande de ciências sociais, e a gente tem um espaço muito amplo para também estudar e aprender sobre isso. E além disso, a gente também tem as entidades que a galera vai se apresentar aqui. Então, a gente tem, por exemplo, o Coletivo Negro, tem a Empresa Júnior, o Centro Acadêmico, a Atlética. E é muito importante a gente trazer isso, porque a universidade não é só vir assistir a aula, fazer a prova e se formar. A gente passa muito tempo aqui. No tempo que eu estava na graduação e até hoje, na verdade, passo boa parte do meu dia aqui, seja tendo aula, seja estudando, seja fazendo trabalho, seja desenvolvendo outras atividades. Então, a graduação, quando você termina ela, esse sentimento que eu tive, acho que a gente tem uma caixa de ferramentas com várias coisas, e eu acho que aqui no IE a gente ganha uma caixa de ferramentas muito grande, com muitas ferramentas,
E aí, a partir disso, a gente escolhe quais caminhos que a gente vai seguir, né? Você pode tanto seguir para o mercado de trabalho, então eu mesmo estou no mercado de trabalho hoje, tenho vários colegas que também foram, seja para o mercado financeiro, muita gente que vai para governo também, a gente tem professores hoje que participam do governo, que estão tanto em nível estadual, municipal, federal também, alunos, colegas, a galera que segue mais na via acadêmica também, então seguindo mestrado, doutorado, o pessoal que vai, por exemplo, para organismos internacionais. Então, aqui no Instituto de Economia, a gente ganha uma caixa de ferramenta bem grande, que a gente ganha muitas possibilidades para decidir o que fazer no resto da nossa vida, né? E eu acho que isso se dá tanto pelas aulas, mas também pelas outras atividades que a gente possa fazer. Então, para quem vier para o IE, ou até mesmo para quem for para outras universidades, é muito importante mesmo que vocês busquem participar dessas atividades, dessa centro acadêmico, empresa júnior, atlética, coletivos, enfim. Porque isso ajuda a construir as caixas de ferramenta para transformar a gente não só em bons profissionais, mas também em bons cidadãos. Acho que é isso, não quero me alongar, passar para o pessoal aqui. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Sou Chiodi, sou do Centro Acadêmico Maria da Conceição Tavares, aqui do Instituto de Economia da Unicamp. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo aqui. É muito lindo ver essa universidade povoada por pessoas que querem, enfim, pensar esse país, mudar essa realidade também, em certa medida. E eu acho que esse é um dos pilares do nosso centro acadêmico. Ele leva o nome de uma das maiores economistas da América Latina, que é a Maria da Conceição Tavares, uma grande pensadora. Enfim, eu acho que a gente tem uma missão como centro acadêmico também, que é representar todos os estudantes assim, em uma instância local, então é a maior entidade de representação estudantil ao nível do Instituto. E acho que bebe muito disso também o sentido da gente pensar qual é a permanência que a gente quer para os estudantes aqui na nossa universidade, né? A gente é dividido em algumas áreas, então a gente tem a área de acadêmico, área de mobilização, cultural e acolhimento. Enfim, todas interligadas entre si, mas cada uma pensando um pouco de como tornar esse espaço um espaço mais acolhedor, um espaço que consiga também, enfim, representar um pouco do que é a universidade pública, a universidade de qualidade, em tempos tão, enfim, conturbados, de ser crítico, de pensar a realidade desse país em um sentido de melhora, de conseguir acolher mesmo todos os corpos que aqui se fazem presentes, né? Enfim, tem muito esse caráter da inclusão, como a gente pensa essa graduação que assim como a Luciana falou muito bem, a gente fica muito tempo aqui, né? Então, se a gente não se unir, se a gente não entender qual é a questão que está afetando a vida do outro, como que isso se repercute academicamente, como que isso pode ser organizado politicamente também, como a gente consegue, enfim, pensar a luta estudantil e a vivência estudantil de uma forma coesa e, acima de tudo, coletiva, né? A gente tem algumas políticas atualmente de andamento, assim, que a gente tem como marcos da nossa gestão, que a gente tem uma política muito sólida em relação ao aulões, então a gente entende que muitos alunos entram com uma defasagem acadêmica forte em relação à matemática, em relação à história, muitas vezes. Então, a gente tenta internalizar isso, construindo um espaço de pensamento que é construído na base mesmo, pelos estudantes. Então, aulão de pré-cálculo, quando está chegando prova de cálculo, a galera fala, vamos fazer um aulão, acho que a gente está com dificuldade nisso, a gente se organiza, puxa um aluno para dar uma aula, e é isso, quem dá aula é aluno. Então, a gente tem muito esse caráter de, enfim, apoiar um ao outro, a gente também aula de outras matérias, enfim. Muita questão do cultural também, a gente tenta fazer uma festa por ano, que é o batizado, que quando o pessoal entra, a gente faz o batizado, todo mundo, uma festa de acolhimento, que você encontra a sua família assim, no Instituto. A gente também tem a parte de acolhimento, que a gente sempre tenta fazer rodas de conversa, enfim, sobre a realidade negra, sobre a realidade trans, que são corpos que cada vez mais ocupam esse espaço, que é um espaço que tem que ser democrático, então a Unicamp é vanguarda nisso, tem vestibular indígena, a gente tem cotas trans, que foi aprovada recentemente com muita luta. Então, acho que é isso, eu fico muito feliz de ver pessoas interessadas em também comporem esse universo, que é o universo da universidade pública, que enfim, acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter nesse país, de mudar essa realidade, de entender o que
o que está bom, o que não está, e como que a gente organiza isso teoricamente, coletivamente, pensando num país cada vez melhor e progressista. Obrigado. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Pedro, eu entrei aqui em 2021, estou no meu último semestre, se Deus quiser. Eu faço parte do coletivo negro Marielle Franco. E, enfim, falar de um coletivo negro, falar sobre permanência, é bastante do que o Chiodi trouxe aqui. A gente surgiu em 2021, porque a Unicamp é um lugar incrível, a gente tem oportunidades incríveis, mas ainda é um espaço elitizado. Então, pessoas periféricas, pessoas que vêm de outras cidades, pessoas negras, de uma forma ou de outra, ainda se sentem um pouco excluídas em alguns espaços, têm algumas dificuldades que são comuns em contextos como esse. E pensando nisso, pensando em tornar esse espaço mais acessível, mais acolhedor, ajudar até mesmo em questões de estudos, a gente criou o coletivo. E desde então a gente vem com esse propósito. A gente vem fazendo formações, a gente faz roda de conversa, a gente compartilha problemas, mas não só problemas, compartilhamos também soluções. A gente pensa formas de tornar esse espaço mais receptivo e como incluir raça, que é um recorte muito importante nos estudos econômicos. Na minha pesquisa de monografia para me formar, eu estudo raça também, estudo a relação de raças e políticas raciais. Então, eu acho que é algo que, além de ter esse caráter de acolhimento, é um ramo muito importante de ser estudado. E, infelizmente, ainda existem poucas pessoas fazendo isso. Então, a gente tem um pouquinho esse papel de garantir que pessoas negras, pessoas indígenas também se sintam em casa, nessa casa que é a Unicamp, nessa casa que é o Instituto de Economia, que se sintam à vontade para existirem, estudarem o que desejam e compartilharem suas vivências de forma segura e acolhedora. Eu acho que é isso, assim. Eu vou falar só um pouquinho, porque não sei se dá para ver, eu estou operada, mas assim, espero estar falando com futuros Unicampers aqui, e não só aqui no IE, em toda a Unicamp, mesmo se vocês não optem pelo IE, eu optei, eu achei uma ótima escolha, mas se vocês quiserem outros cursos da Unicamp, existem vários lugares de luta da negritude. Existem vários eventos que a gente promove, e a gente está lutando cada vez mais para ter mais espaço, e a gente sempre precisa de pessoas novas, porque quando a gente se forma, a gente tenta manter, mas querendo ou não, são vocês que têm que manter isso, entendeu? São as pessoas futuras que vão entrar, que vão manter os coletivos, o centro acadêmico. A gente precisa que vocês participem e que vocês aproveitem. A negritude lutou e, tipo, tem o Unicamp Afro, que é a Unicamp inteira se unindo e fazendo vários eventos que falam sobre racialidade, que falam sobre a cultura indígena. São lutas muito parecidas e a gente precisa que vocês não só estejam na universidade de um jeito acadêmico, mas que vocês também participem dessa forma de fazer luta mesmo, de estar aqui com a gente e de dar prospecção para esses coletivos, centros acadêmicos e tudo. Vocês vão fazer muita parte de tudo isso e eu quero muito ver vocês aqui ano que vem. Bom dia, gente. Eu sou o Gustavo, sou 024, sou lá do ABC Paulista. Bom, sempre que eu falo do coletivo, eu gosto de citar uma frase do poeta Sérgio Vaz, que é a diferença entre briga e luta. A diferença é que briga tem hora para acabar, a luta não. E essa nossa luta dentro da universidade é sempre por um lugar mais inclusivo, um lugar com cara de povo. Então, a gente está sempre brigando, a gente está sempre lutando, não só pela entrada, não só pelas cotas e pela efetividade delas. A gente está lutando pela permanência dos estudantes negros na Unicamp. Então, o nosso grupo, a gente está sempre compartilhando vaga de trabalho, estamos trazendo bibliografia, estamos trazendo cultura para dentro da faculdade. A gente tem, no começo desse ano, a gente teve uma roda de capoeira, a gente está fazendo palestras. E o nosso coletivo, ele é formado por gente de todo o instituto, gente da pós, gente do doutorado, e por gente de todas as entidades. A gente tem gente da XV, a gente tem gente do CAECO, todo mundo fazendo parte do nosso coletivo, justamente com esse intuito de fazer uma universidade cada vez mais inclusiva, cada vez mais justa. Obrigado. Oi, gente.
Bom dia, eu sou a Micaela, sou 024 daqui. Muito feliz em vocês estarem aqui procurando e conhecendo esse espaço. Eu estou aqui para apresentar a Atlética. A nossa Atlética se chama 15 de julho, mas por ser escrita em números romanos, todo mundo acaba chamando de XV. Acho que todo mundo sabe que a Atlética ela serve para promover o esporte, campeonatos. E a nossa Atlética em específico, né, a gente se organiza em todas as nossas áreas, seja a lojinha, eventos, seja a escola de idiomas que a gente tem, a gente se organiza em torno de promover esporte de forma gratuita. Nós somos uma das únicas, se não a única, atlética que promove esporte de graça. A gente tem vários esportes, a gente inclui xadrez, natação também como esporte, e a gente tenta promover isso de forma 100% gratuita, seja com uniformes, materiais, pagando treinadores, e todos com uma ótima qualidade. E é um trabalho que a Atlética toda essa estrutura para fazer isso acontecer, porque a gente entende que poder praticar esporte também é uma forma de permanência, é uma forma de lazer. E que, se você tiver que pagar, muitas pessoas não vão conseguir acessar, né? Então, a gente trabalha para isso ser 100% gratuito, e não só isso, a gente promove eventos, a gente faz, porque eu acho que entrar no IE é uma coisa que todo mundo quer muito, e é muito legal a gente ter roupas e coisas que mostrem que a gente participa desse instituto, então a gente faz produtos também. E dentro disso, quando você entra na Atlética, a maior parte das pessoas também vê como um ponto de integração. Você vai conhecer uma galera, você vai ficar amigo, você vai ter vários espaços onde você vai criar laços de amizade. Todas as gestões são muito amigas e a maior parte leva para a vida. E a Atlética, a gente também conhece todo mundo que já foi da Atlética. A gente faz um evento anual, que é o Interanos, que todo mundo da década de 90 para frente se junta numa tarde, joga futebol, faz um churrasco e se conhece, porque a gente criou esse laço muito forte. Mas toda essa galera, durante todos esses anos, até hoje, vocês que vão entrar aqui e entrar na nossa Atlética, se vocês quiserem, é só entrar, a gente não tem processo seletivo nem nada, é um espaço bem aberto. A gente espera que vocês mantenham e pensem no esporte como uma forma de permanência, como uma forma de lazer, e que não devem ter barreiras para as pessoas acessarem isso. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Espero ver muitos de vocês aqui nos próximos anos. Bom dia a todos. Espero que estejam bem. Eu me chamo Victor, eu faço parte do Economia nas Escolas. O Economia nas Escolas, apresentando a vocês, eu não sei se vocês são de escola pública ou particular, mas o N, no sigla N, ele nasceu numa Assembleia Estudantil em 2018. A ideia, em 2018, era justamente uma reflexão que muitos estudantes do IE tiveram, de que se estamos numa universidade pública, uma universidade, portanto, que quem contribui para mantê-la é justamente o povo, a população, por que nós, como estudantes que estamos tendo o privilégio de ter esse estudo aqui na Unicamp, pago justamente por essas pessoas, por que nós não compartilhamos o conhecimento com essas mesmas pessoas, mostrando que nós estamos aprendendo e entregando, sim, para a sociedade aquilo que eles nos fornecem. E por isso que em 2019, com essa ideia feita em 2018, nós criamos no IE a Economia nas Escolas. Basicamente, nós pensamos num mini curso adaptado para pessoas do ensino médio e fundamental, que trata de temas que nós aprendemos no curso de economia, adaptado para essas pessoas, para esse público em geral, e a nossa prioridade sempre foi as escolas públicas. Claramente porque a gente sabe que atualmente o Brasil e o estado de São Paulo enfrentam muitos problemas de educação, e nós, como estudantes, nós queremos tentar contribuir de alguma forma à sociedade, ajudar de alguma forma a levar conhecimento para esses estudantes e também poder mostrar para eles o que é a Unicamp, porque vocês, claro, sabem a Unicamp, imagino que tenham interesse em fazer o IE, em fazer economia no IE, mas ainda é uma realidade muito triste de que muitas pessoas não conhecem a Unicamp, muitas pessoas, inclusive de Campinas, às vezes ficam com uma vaga ideia do que é a Unicamp, e a nossa ideia justamente é espalhar essa informação, compartilhar esse conhecimento para todos os estudantes de Campinas e região, e também outros lugares que a gente conseguir for.
Não só isso, mas também não precisa necessariamente ser da escola pública, né? Porque como a nossa prioridade é compartilhar o conhecimento, muitas pessoas que são de várias diferentes origens, vamos dizer assim, que tiverem essa vontade digna de querer ensinar o que aprendem no IE, ensinar o que aprendem aqui em economia para pessoas que de repente não tiveram a mesma oportunidade, já é válido para a gente. Então, é nisso que o ENE se funda, são esses os princípios da qual a Economia nas Escolas foi fundado e atua até hoje. E é isso, muito obrigado. Gente, bom dia, tudo bem? Prazer, eu sou Danilo, sou de 2022 da Economia, ingressei aqui pelo Profis. Eu também faço parte do Centro Acadêmico e faço parte também de um coletivo que nasceu aqui no Instituto de Economia, que é o coletivo Viramundo. É um coletivo que vem trazendo uma proposta de economia popular e desde então a gente tem participado da gestão do Centro Acadêmico, né? O Chiodi apresentou bem o Centro Acadêmico. E, bom, primeiro dizer que é uma alegria imensa ter vocês aqui. Eu lembro de quando eu estava aqui em 2019 assistindo uma palestra sobre economia feminista com a professora Marilane Teixeira. Acho que foi um marco muito grande para estar aqui hoje no Instituto também. E, bom, é muito importante a participação de vocês hoje nesse evento. E assim, eu acho que é importante esse espaço para a gente colocar, né, que essa casa ela é uma casa que tem um pensamento crítico muito bem colocado, né? A gente pensa muitas questões de desigualdade aqui no Instituto de Economia, e uma das questões que a gente tem na formação econômica brasileira, por exemplo, é a questão da industrialização, enfim, e tudo mais. É uma questão que foi colocada pelos nossos fundadores, né? E que hoje ainda continua sendo fundamental dentro do Brasil, mas a gente tem novas questões, né, colocadas também, né, que estão sendo mais pautadas dentro dos estudos econômicos, né? Então, a questão de raça, de gênero, de classe, de meio ambiente, a gente vai ter uma palestra depois sobre isso. E é isso, desejar boas-vindas para vocês e, mais uma vez, colocar também um papel do Centro Acadêmico de Mobilização Política, né? Então, assim como a Viramundo, junto com o CAECO, a gente tem um papel também de expandir isso daqui para fora da universidade, né? Através da extensão e tudo mais, a gente tem vários projetos relacionados a isso. E é isso, quem se sentir à vontade de tirar dúvidas, enfim, a gente está por aí. Obrigado, gente. Bom dia, gente. Eu sou o Renato, sou presidente da Econômica, a empresa júnior do Instituto de Economia. E, assim, eu acho que muita gente nem não sabe, né, não conhece o que é a empresa júnior. É basicamente uma empresa normal, né, a gente é dividido dentro de 5 áreas, então, marketing, negociações, projetos, gente de gestão e a área de presidência mesmo, só que a gente é formado 100% por alunos da graduação. Então, a gente executa projetos reais, né, com clientes reais, mas a gente é 100% formado por alunos da graduação. E o nosso principal, né, o nosso objetivo foco é trazer a vivência empresarial, né, para os alunos do Instituto de Economia. Então, muitos aqui têm a oportunidade, né, de já executar dentro da área, né, de consultoria, gestão estratégica, já tem essa oportunidade de ter esse contato com o mercado de trabalho antes mesmo de se ingressar no seu primeiro estágio. Então, é um diferencial muito grande, principalmente quem quer seguir. Eu mesmo, quando entrei na Econômica, não conhecia o ramo da consultoria, acabei me apaixonando. Então, é uma das formas, como os professores comentaram, de vocês ampliarem um pouco a visão, né? Porque economia a gente pode ir para diversas áreas. Então, a gente também, né, tem a mesa lá fora, né? A nossa sede está aberta aqui no Chão Preto. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor da gente, é só ir conversar com a gente. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniela, eu sou estudante de 023 da Economia e sou atual diretora financeira do Grupo de Mercado Financeiro da Unicamp. A gente também é uma entidade aqui do IE que tem esse foco de trazer o mundo do mercado financeiro um pouco mais próximo aqui da Unicamp. Então, não só para a economia, mas para todos os estudantes da Unicamp mesmo. E comentando um pouco sobre nossos projetos, a gente tem basicamente 2 focos. A gente tem projetos internos e externos. Os projetos internos são mais focados para os membros do grupo. Então, se vocês entrarem aqui no Unicamp, vocês têm essa oportunidade de participar dos nossos projetos. Então, comentando um pouco deles. Como membros, vocês têm um conhecimento ali que a gente passa para vocês quando vocês entram. Em questão de investimentos, de valuation, que é fazer análise ali do valor de uma companhia,
Também tem a questão de derivativos e contabilidade. Contabilidade aqui, como alunos da economia, vocês vão ter ali no primeiro semestre, que a gente tem aí os professores dando o curso, mas a gente também acaba passando aí na nossa entidade. E daí, comentando um pouco também sobre os projetos externos. A gente tem alguns focos. Então, a gente fornece cursos para os alunos da Unicamp. Então, assim que vocês entram no grupo, vocês podem ter essa habilidade de também desenvolver a comunicação de vocês. E também o conhecimento técnico, como eu havia comentado. A gente também tem a Semana de Mercado Financeiro da Unicamp. Então, semana passada, a gente estava fazendo ele aqui. Então, a gente teve diversas palestras aqui nesse auditório também. Então, a gente traz pessoas do mercado. Então, a gente traz economistas-chefes de bancos. Então, veio o economista-chefe do Itaú. A gente teve também outras pessoas, então, CEOs de banco. Então, é bem interessante. Outro projeto é a mentoria feminina. Então, a gente sabe que o mercado financeiro ele é muito mais majoritariamente masculino. Então, a gente tem esse foco de aproximar esse mercado das mulheres, porque a gente sabe que ele realmente não tem tanta presença das mulheres ali no mercado. Então, a gente faz palestras online com as mulheres que trabalham lá. E, basicamente, também a gente tem outro projeto. Então, a gente tem vários projetos que a gente acaba fazendo, que é o projeto social. Então, como mesmo a economia das escolas comentou, a gente sabe que a educação aqui no Brasil ela não é 100% aí, que traz esse conhecimento aí 100% bom aí em questão de finanças também. Então, o que a gente faz? A gente vai lá para São Paulo, em ONGs, para trazer essa educação financeira. Então, a gente comenta um pouco sobre orçamento, a gente faz também aulas sobre matemática financeira. Então, basicamente é isso. A gente tem esse objetivo de trazer aí o mercado. E a gente também está aí como econômica no Chão Preto, então se vocês quiserem conhecer um pouco sobre a gente pode mostrar todos os nossos projetos e fica o convite aí para vocês participarem. Espero ver muitos de vocês aí na Unicamp ano que vem. Muito obrigada. Bom, gente, temos um tempinho antes da palestra do professor Diegues, então eu gostaria de, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, seja para a gente aqui, para as entidades, enfim. O esclarecimento, tá, gente? Quando a gente fala chão preto, é o saguão, porque o saguão, o piso antes da reforma era preto, tá? Então, popularmente, a gente chamava ali aquela área de chão preto, mas vocês podem ver que, né, o piso mudou de cor, mas é aquela área ali onde estão os estandes, tá ok? Então, a gente abre aqui para perguntas, questões. Acho que tem um... Deixa eu ver se esse microfone aqui está funcionando. Se alguém quiser levantar questões para a gente ou para o pessoal, enfim, fiquem à vontade, tá, gente? Conversei com alguns alunos lá no... Conversei com alguns alunos do Saguão, mas eles não conseguiram me explicar muito bem. Aqui no curso de economia tem a oportunidade de fazer intercâmbio, graduação sanduíche ou qualquer outra coisa do tipo? Bom. Pois sim. Quanto eu percebi a desenvoltura dos alunos aqui da Unicamp, e eu queria saber quanto a variedade sobre as áreas de atuação relacionada à desenvoltura que eles tiveram. Tipo, a produção de serviços, depois que terminar a faculdade. Tem alguma dúvida?
Eu não sei como funciona isso no Brasil, mas eu vi que em algumas faculdades nos Estados Unidos você pode fazer o que eles chamam de majors e minors, fazer um curso específico na faculdade e pegar matérias de outros cursos, fazer um minor. Tem alguma possibilidade de fazer algo similar aqui na Unicamp ou aqui no Brasil, ou isso é algo mais para os Estados Unidos em si? Eu queria fazer uma pergunta também em relação aos estágios, se tem como se fosse um programa da faculdade para ajudar os alunos em questão a... Se puder falar um pouquinho mais alto, que a gente não está escutando, por favor. Opa, eu queria fazer uma pergunta também em relação aos estágios. Se existe um programa da faculdade que ajuda os alunos a encontrar estágio, oportunidade tipo, de continuar tipo, se for para fazer estágio numa empresa, continuar na mesma empresa depois de terminar o curso. Se existe algum programa assim, algo do tipo. A minha pergunta vai depender da resposta de vocês com relação a estudos no exterior. Mas eu queria entender como funciona o processo seletivo para isso. Se é bastar ter vontade ou se funciona a depender do desempenho do aluno ou de alguma proposta, não sei. Depender da resposta de vocês. Voltando para intercâmbios, caso haja a possibilidade de fazer algum intercâmbio aqui no IE, a Unicamp tem alguma parceria com alguma faculdade no exterior específica, com algum país, algum governo, alguma coisa não, para intercâmbios em si, ou depende da época do ano, depende do período? Sobre a questão de novas pesquisas e tal, pesquisas para depois, pós-graduação, essas coisas, só queria saber como funciona, se tem apoio de alguns pesquisadores brasileiros, coisas assim. Eu vou começar falando então um pouquinho, depois eu passo para o professor Célio. Se houver necessidade, a gente faz uma nova rodada, né? A Unicamp, ela tem um leque muito amplo de parcerias, né, com outras universidades na Europa, nos Estados Unidos, América do Norte, enfim, Oceania, tá certo? A gente tem aqui no âmbito da estrutura da DERE, né, que é a Diretoria Executiva de Relações Internacionais, toda uma possibilidade que se apresenta nesse sentido, aí do ponto de vista de intercâmbios acadêmicos, tá? Além dessa via, a gente tem outras possibilidades, por exemplo, mesmo até de entidades privadas, né? Muitos alunos, por exemplo, realizaram um intercâmbio com bolsas concedidas pelo Santander e outras organizações que muitas vezes apresentam essa possibilidade aos alunos também, a partir de um processo seletivo, né, que aí vai depender muito aí do órgão, né, executor e que está atribuindo viabilidade a isso, tá? Então, muitos dos nossos alunos, no período mais recente, até de maneira mais frequente, têm realizado intercâmbios, né, no exterior. Às vezes isso implica uma prorrogação um pouquinho do curso, né, porque aí o aluno, a aluna vai ter algum nível de equivalência, mas muitas vezes não de forma plena, né, e isso então acaba empurrando um pouquinho o prazo do curso para frente, mas pelo que a gente tem obtido de informações, tem sido uma experiência realmente bastante válida, né? E muitos têm feito essa
opção, aí tanto envolvendo universidades da América Latina, como da América do Norte, como da Europa, enfim, tá? Com relação a estágios, né? Sim, há uma forma que a gente tem observado de empresas, né, oferecendo vagas de estágios, existe um banco de informações nesse sentido, às vezes também essas empresas anexam nos próprios murais, né, da universidade, as vagas, enfim, disponíveis, então tem sido cada vez mais frequente também, e aí de uma forma até já bastante consolidada, né? Raciocínio análogo ao do intercâmbio vale para o estágio, né? Muitas vezes, principalmente alunos do integral, não pode, por exemplo, já entrar e fazer estágio, porque a gente não tem estágio obrigatório, né? O nosso estágio é voluntário. Então, se o aluno ou a aluna decidir não fazer algum estágio em alguma empresa ou alguma organização, né? Ele pode assim proceder, quer dizer, pode se concentrar no curso e fazer não, eu prefiro ingressar no mercado de trabalho só depois, né? Essa é uma possibilidade, tá? E fazer o curso no menor tempo possível, né? Porque a gente precisa, no caso do curso integral, ter um nível mínimo de coeficiente de progressão para o aluno se tornar apto, ou a aluna, né, se tornar apto à realização do estágio, que é o chamado coeficiente de progressão. Trocando em miúdos, o aluno precisa fazer pelo menos aproximadamente metade do curso para depois se habilitar à possibilidade de realização do estágio. E como o estágio, principalmente no caso do curso integral, muitas vezes acaba podendo conflitar, né, com os horários das aulas, isso às vezes pode gerar alguma necessidade de prorrogar também o prazo para se formar, né? Mas isso mais no período do curso integral, tá? Período integral. No caso do noturno é mais tranquilo, né? Porque aí as aulas acontecem efetivamente à noite, tá? A gente tem uma orientação de procurar também acomodar em algum grau, né, alunos que estão fazendo estágio em horários alternativos, né? Mas a gente às vezes não consegue acomodar isso plenamente, a gente vai fazendo uma espécie de fila, vamos dizer assim, né, para gerar esse tipo de acomodação, embora de uma maneira geral, os alunos do integral fazem o curso no período integral, os alunos do noturno fazem o curso no período noturno, tá? Isso, então, no que diz respeito à questão de estágios. O nosso curso, a partir de 2023, os nossos cursos, né, porque tem o integral e tem o noturno, passou a ser obrigatório atividades extensionistas, tá? Então, 10% da carga horária do curso correspondem a atividades de extensão. E aí, quer dizer, você tem uma ampla possibilidade, né, de atividades extensionistas diversas para poder realizar. Com relação a pesquisas, a gente tem o programa PIBIC, né, que é o Programa de Iniciação Científica, tá? Que é um programa muito amplo, já muito consolidado também, aqui na Unicamp, e que, inclusive, pode ser realizado com bolsas, tá? Bolsas estudantis de iniciação científica. Esses projetos eles são orientados por docentes, tá? E tem, em geral, a duração de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, ou mais, aí depende das aplicações que o aluno ou a aluna pode vir querer a fazer. Quer dizer, você não... a aluna, o aluno não pode fazer mais de uma iniciação científica, tá? Não precisa ser apenas uma, tá?
E, por fim, com relação a disciplinas, né, quer dizer, a gente tem um núcleo aí de disciplinas que precisam ser feitas, mas um aluno de qualquer unidade da Unicamp pode, em tese, né, em tese eu já vou explicar por quê, fazer uma disciplina ou mais disciplinas, quantas quiserem, em outras unidades da Unicamp, tá? Eu falei em tese por quê? Porque aí você vai ter que entrar com um pedido nessa outra unidade e esse pedido pode ou não ser aceito conforme disponibilidade de vagas, né? Porque às vezes, vamos dizer assim, vamos pegar, por exemplo, o Instituto de Geociências, o IG, que fica aqui do nosso lado, ou o IFISH, né, que fica do outro lado da rua, que é de Filosofia e Ciências Humanas, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Você pode ter já vagas completamente preenchidas naquele período, mas isso também não te impede de tentar pedir matrícula num outro período, porque pode ser que naquele semestre específico você tivesse uma situação de vagas já todas preenchidas, mas num outro semestre não, né? Porque o aluno ele tem, vamos dizer assim, reserva de vaga para o seu curso naquele período previsto, tá? Aí, inevitavelmente, ele vai ter vaga assegurada. Nas outras situações, ele vai entrar nessa fila, ou ela, né, vai entrar nessa fila de espera. Tá bom? Acho que, de uma maneira geral, era isso. Se o professor Célio puder complementar. Eu vou complementar só rapidamente algumas questões. Primeiro, com relação ao estágio, tá, gente? A preocupação que vocês têm em relação ao estágio é muito diferente da preocupação que a gente tem do lado de cá, como coordenação, como direção, né? A preocupação de vocês é, será que eu vou conseguir um estágio? Tá? Será que é fácil conseguir ou não? É uma preocupação válida, né? E eu afirmo com certeza que sim. Tá? E a nossa preocupação é um pouco ao contrário, justamente porque vocês vão conseguir, se vocês quiserem, a gente tem que se preocupar em que, antes de partir para o estágio, a gente garanta aquilo que é básico, né, de conhecimento, tá certo? Para que vocês não troquem a formação interna aqui da universidade, enfim, dos cursos, né, para se dedicar completamente ao estágio. Tá? Então, enfim, a preocupação da coordenação é que vocês equilibrem um pouco as coisas, porque se depender, digamos assim, da demanda das empresas que vêm aqui, né, ou enfim, né, que oferece os estágios, né, quer dizer, todo mundo teria. Tá? A nossa preocupação é justamente tentar equilibrar. Olha, o estágio é importante, sim, é parte da formação, mas ela não substitui a nossa formação aqui. Tá? A formação aqui é prioritária. Né? Então, uma vez que a gente... Por isso que tem o chamado coeficiente de progressão. Né? Uma vez que vocês já atingiram um certo patamar de conhecimento no curso, aí sim, acho que aí o estágio passa a ter muito mais validade, passa a ser um complemento muito mais importante. Tá? A questão de intercâmbio, a gente, né, tem, de fato, vários tipos de intercâmbio, alguns de curta duração, né? Alguns, inclusive, com alguma bolsa, isso cada vez mais comum, com algum tipo de auxílio, digamos assim, externo, por parte das universidades chinesas, né? Que tem nos procurado muito, enfim, a gente tem feito muito parcerias, tá? Outras são intercâmbios mais tradicionais, né? Enfim, universidades que a gente tem convênio e a gente permite receber os alunos aqui e enviar para ficar um período fora, né? Mas também a gente tem bastante convênio aí com várias universidades, né? E finalmente, para esclarecer a questão a possibilidade de fazer um major ou um minor, aqui não tem, tá? Tem essa possibilidade de você cursar algumas disciplinas em outras unidades, como eletiva, tá? Mas a Unicamp não permite que você tenha, digamos assim, fazer 2 cursos pela Unicamp ao mesmo tempo. Tá? Se você está na economia, você tem que, se você quiser para um outro curso, você tem que transferir. Tá? Não dá para fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Tá? Nem como, né, com esse esquema de major e minor. Ok? Bom, acho que estamos aqui bem em cima do horário, né, para a nossa próxima sessão, que é com o professor Diegues.